Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro chamado Paternidade Iluminada. A proposta dele é bem interessante, usar a sabedoria espiritual como uma bússola para ajudar as famílias a navegarem pelos desafios do nosso tempo. Vamos entender as ideias centrais dele. E olha, tudo começa com uma necessidade que é universal, que todo mundo tem: a de se conectar. No mundo que parece cada vez mais quebrado, mais fragmentado, esse desejo de ter laços de verdade fica ainda mais forte, né? Especialmente dentro da nossa casa, com a nossa família. Aí é que entra o grande paradoxo. A gente vive na era da hiperconexão, com internet, celular, rede social, tudo para conectar. Mas ao mesmo tempo, muitas famílias sentem um distanciamento enorme. Como assim? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos começar por esse dilema: a modernidade e a desconexão familiar. A análise aqui foca bem nesse choque entre a vida moderna, com todas as suas facilidades, e os laços familiares mais tradicionais. A ideia que o livro traz é que a tecnologia, que em tese deveria aproximar as pessoas, muitas vezes acaba fazendo o contrário. Ela pode criar umas barreiras invisíveis, diminuindo o que o autor chama de relações afetivas corpóreas. Sabe? Aquele contato físico, o estar presente de verdade, que está sendo trocado pela comunicação através de uma tela. E os sinais dessa desconexão estão por toda parte. O autor descreve uma comunicação que fica mais seca, superficial. Fala também das máscaras que a gente usa nas redes sociais, que acabam escondendo quem a gente realmente é. E as interações, então, muitas vezes se resumem a emojis faciais e em mensagens rápidas. O resultado disso tudo é que o tempo de qualidade em família, aquele tempo presencial, está virando artigo de luxo, quase um evento sazonal. Ok, mas qual a raiz desse problema? Para entender isso, o livro nos apresenta um diagnóstico bem interessante: o conceito de sociedade líquida. Mas o que é essa tal de sociedade líquida? É um termo que descreve a nossa época, em que tudo parece muito passageiro e instável. E quando a gente aplica isso à família, significa que aqueles laços que antes eram vistos como sólidos, feitos para durar, agora estão mais fluidos, frágeis. E isso, claro, impacta direto na qualidade da relação entre pais e filhos. Essa mudança na forma de interagir é gritante. A gente saiu de uma conexão que era física, corporal, de diálogos longos e profundos, para uma interação que é majoritariamente virtual. A comunicação ficou mais curta e as emoções, bem, elas são filtradas por uma tela. Bom, diante desse cenário que parece bem desafiador, o livro não para só no diagnóstico do problema, não. Ele propõe uma resposta, uma verdadeira filosofia de vida para os pais. E essa transição para a resposta começa com uma mensagem de muita esperança. Essa citação de Lucas, pois nada é impossível para Deus, ela já sinaliza uma mudança de perspectiva. É como se dissesse que, mesmo com desafios que parecem gigantes, existe um caminho, e esse caminho passa pela fé. Então, o que seria essa paternidade iluminada? Segundo a obra, é o compromisso máximo que os pais podem ter. Não é só sobre criar filhos, é sobre nutrir neles o amor a Deus, o amor ao próximo e usar os valores espirituais como a base, o cimento para construir laços familiares que sejam de verdade, autênticos e fortes. Certo? A ideia é linda. Mas e na prática? Como se faz isso? O livro oferece um verdadeiro kit de ferramentas, com estratégias bem claras para a gente se reconectar em família. E o ponto-chave aqui é a ação. O autor sugere passos bem concretos. Olha só, promover um diálogo que seja genuíno, com escuta de verdade, criar rituais em família que tenham significado, fazer atividades juntos, incentivar que todo mundo possa expressar suas emoções de forma saudável e, o que é fundamental, praticar a gratidão no dia a dia. E não precisa ser nada super complicado, viu? O livro dá exemplos simples e que têm um poder enorme. Tipo, combinar um jantar por semana sem celular na mesa ou um momento de leitura em família. São essas coisas que fortalecem a identidade da família e criam o que o autor chama de memórias afetivas duradouras. E para amarrar tudo isso, a gente chega na fundação. Todas essas estratégias, todas essas ferramentas, elas se apoiam numa base muito sólida. E é aqui que a dimensão espiritual se mostra como o ponto central de toda a proposta. Para o autor, a espiritualidade não é só mais uma técnica ou uma dica, é o alicerce mesmo. A ideia é que a fé e uma vida espiritual vivida em conjunto dão o sentido e a força para todas as outras práticas funcionarem,
sustentando a harmonia e o bem-estar da família no longo prazo. E essa citação de Provérbios, nossa, ela resume perfeitamente essa ideia de legado. A formação que se dá na infância, com base em valores fortes, deixa uma marca que dura a vida inteira. Funciona como uma bússola moral e espiritual. No final das contas, a mensagem que fica é que a fé é uma fonte inesgotável de esperança e de resiliência. Ela se torna um guia seguro para a gente navegar nas incertezas da paternidade hoje em dia, transformando os desafios em oportunidades para a família crescer junta espiritualmente. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo isso, qual pequeno ritual poderia começar a ser introduzido na rotina da família a partir de hoje para fortalecer esses laços? Às vezes, a resposta para essa pergunta é o primeiro passo para uma transformação incrível.